Estamos retornando à sessão com a palavra vereador Pardal. Muito boa noite, presidente, vereador doutor Antônio Aguiar, senhores vereadores, vereadora Ana, povo presente, muito boa noite a todos. E de forma especial também as pessoas que nos assistem pelo TV Câmara 35.1, boa noite a todos vocês. Senhor presidente, eu não estou fazendo uso dessa tribuna para tratar de um tema tão importante, conforme várias pessoas que aqui estão, que é a Casa do Povo, né, e também dentro do direito legítimo, né, e com relação à aprovação, o vereador apresenta um projeto que na sua avaliação tem que ser avaliado por essa casa. Acho até que as discussões são pertinentes, até porque essa casa também é uma casa de debate, tem um público aqui que tem o seu interesse, também temos que tomar os cuidados necessários, já foi falado pelo vereador, que não vai trazer qualquer tipo de problema para essa categoria, isso já é muito importante, né? Eu, como servidor que sou também, se já fiz alguma coisa errada contra a categoria, não tirar os seus direitos, tirar os seus benefícios, a gente tem que preservar isso, e o vereador Fiorilo foi muito feliz, já quando se corta essa possibilidade de penalizá-los, num sentido de evolução do projeto de Vossa Excelência, foi muito claro, né? Então eu fico muito feliz por isso, o mérito e a matéria, por ter chamado a atenção de todos os pares, e também envolve tantas pessoas que também têm um interesse. Os vereadores, possivelmente vai ser feito um pedido de vista, e cada vereador vai avaliar ainda mais, além do que já foi avaliado, e cada um tirar a sua conclusão e ter a sua consciência, a sua condição de poder fazer aquilo que tem que se fazer nessa casa, que é o direito ao voto. Pode contrariar um grupo, pode alegrar um outro grupo, mas acima de tudo tem essa sensibilidade de estar ouvindo e ao mesmo tempo com a sua consciência poder estar fazendo também o seu voto. Então eu acho que é oportuno todos estarem aqui presentes. Vamos começar a discutir um projeto que é extremamente importante, feito todos que se apresentam aqui nessa casa. Então, naturalmente, nós vamos estar ouvindo e, acima de tudo, o respeito dos dois lados, aquele que tem uma opinião contrária do outro. Eu acho que isso é fundamental, é ainda uma democracia que existe no nosso país. Senhor presidente, eu quero fazer de forma rápida também, até para não ficar cansando muitas pessoas que estão aqui presentes. São dois os motivos. Eu volto a falar, senhor presidente, novamente, e fazer um pedido ao prefeito sobre o projeto de lei que foi apresentado por esse vereador, e todos os vereadores votaram, e o prefeito foi objeto de veto desse projeto, e que, naturalmente, o prefeito, com a sua sensibilidade, mandou uma mensagem aqui para essa casa e também reparou esse erro, vereador Júlio Obama, né? Que Vossa Excelência também votou, enfim, todos votaram. Exatamente fazendo aquela modificação naquela lei de 2009, que ela foi cruel para o aposentado, a pensionista e a viúva. E isto, através de uma mensagem, nós conseguimos essa casa aprovar, e o prefeito também, aí que entra novamente, o prefeito está dependendo ainda, não sei de quais são as partes legais, a tramitação, vereador Sargento Melo, de sancionar essa matéria, né? Porque tem uma expectativa grande dessas viúvas, aposentadas e pensionistas, que essa casa fez o papel dela, corrigindo uma falha lá de 2009, que inseria ao salário dessas pessoas, aposentado, pensionista e viúva, o salário dos filhos, que, consequentemente, isso acontecendo, perderam todo o seu direito ao benefício de uma lei já existente, que possibilita a pessoa que tem apenas um imóvel, ter uma renda mensal em torno de 3 salários mínimos, e essa casa sirva exatamente para que a pessoa ali resida, o aposentado e o pensionista. Ou seja, a partir de 2009, com essa lei, acabou inviabilizando que, no mínimo, 50% reservado de direito a essas pessoas, elas poderiam continuar gozando desse benefício. Mais uma vez, essa casa se apresentou de forma precisa, aprovando uma mensagem do prefeito, e naturalmente agora a expectativa é essa, que o prefeito sancione a mesma, e que ainda esse ano as pessoas que gozarão desse benefício possam estar requerendo ainda esse ano, aqui no Espaço Cidadão, e ainda para 2018 terem a oportunidade de terem esse reconhecimento feito por essa casa e também pelo prefeito Bruno Siqueira. Então a expectativa é essa, para que a gente possa, mais uma vez, solicitar aqui dessa importante tribuna da cidade de Juiz de Fora, que o prefeito possa estar sancionando essa lei. Pedindo prorrogação regimental desde já, senhor presidente, só porque vai debandar de um tempo um pouquinho melhor,
mas não vamos ocupar os 5 minutos. Eu, como morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, lá para o dia 10 de fevereiro de 2017, nós apresentamos, senhor, um requerimento a essa casa e aprovada por todos os vereadores, que tratava exatamente de um problema que já está virando crônico, exatamente no bairro onde eu moro, e não é por isso, tem que atender toda a cidade, todas as ruas, que nós temos problemas em todas as ruas, e o prefeito, tenho certeza, tem se empenhado para fazer o máximo que pode, tendo em vista a situação financeira que atravessa o município, mas de forma especial, lá na rua São Tarcísio, parece que tem um problema, parece não, com certeza, tem um problema lá com relação à captação de águas pluviais. E as pessoas que ali residem nessa rua, seja pessoas que estão passando por essa via, têm enfrentado um problema sério, porque existe uma bacia nessa rua e tem uma concentração de água que é uma coisa extremamente anormal. E nós já tivemos lá com o brilhante amigo, doutor Domingos, que é um engenheiro extremamente capacitado lá da Secretaria de Obras, e ele já tem esse conhecimento, por 2 vezes já fizemos essa manifestação, esse requerimento que envolve essa nossa vontade de resolver esse problema está desde fevereiro passado. Volto a repetir, sabemos que as dificuldades financeiras do município são grandes, mas ali também existem pessoas que precisam da atenção da administração do nosso município, e vamos estar aqui cobrando mais uma vez que se ache um caminho, porque, gente, é humanamente impossível, não precisa nem estar filmando para reportar aqui para os amigos, para as pessoas que nos assistem. Vira uma piscina, vereador Fiorello. Ou seja, é humanamente impossível as pessoas que residem nessa rua São Tarcísio, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, ter previsto aquilo que está na nossa Constituição Federal, o direito de ir e vir. Ou seja, não tem como andar naquela rua, né? Então, assim, esse requerimento de fevereiro, o engenheiro da prefeitura já esteve lá, extremamente competente, amigo, sabe do problema e, lamentavelmente, até hoje não está sendo observado uma possibilidade de dar uma solução ali para aquela rua. Então, a nossa até meio que indignação, porque todas as ruas dos nossos bairros, da nossa periferia, precisam de toda a atenção. Mas aquela lá realmente está, de fato, um caos, porque está impossível, vereadora Ana, de fazer o seu ir e vir ali em função do enorme volume de água que é concentrado ali naquela rua. Então, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, pessoas que nos assistem através da TV Câmara e as pessoas que nos honram com suas presenças aqui nessa tarde e noite, muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Pardal e chamamos a professora Ana. Pode fechar. Boa tarde, senhor presidente, saudando aqui os nossos professores, público presente, senhores vereadores. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nesta noite de hoje, senhor presidente, eu gostaria que o senhor ficasse atento, até porque o senhor foi um grande defensor do nosso projeto de lei, e hoje, na parte da manhã, eu recebi um telefonema do Monsenhor Falabella me fazendo uma denúncia. Ele disse que ontem à tarde ligou para a UPA de Santa Luzia. Monsenhor Falabella é um monsenhor de quase 100 anos, é quase centenário. Exatamente, eu também, senhor presidente. Então, é um homem de respeito, é um idoso, uma pessoa séria. Ele me ligou me fazendo uma reclamação. Ele ligou ontem à tarde para a UPA de Santa Luzia, por isso eu não quero ser omissa a essa denúncia, por se tratar de um monsenhor, uma pessoa séria e responsável, perguntando quais os documentos ele teria que levar para atender um chamado de uma pessoa que estava extremamente em situação de extrema unção. Foi informado pela atendente que ele só poderia fazer esse atendimento
hoje às 10 horas da manhã. Lamentavelmente, ele não quis debater com o hospital sobre o projeto de lei, questionou, mas foi informado que o único horário que seria permitida a visita seria hoje às 10 horas da manhã. Para sua surpresa, senhor presidente, quando o monsenhor Falabella chegou na UPA de Santa Luzia hoje, às 10 horas da manhã, a senhora já tinha estado em óbito. É lamentável que esta casa faça lei séria, lei que foi aprovada por todo este plenário, por unanimidade, foi sancionada por esta casa, que não está sendo cumprida. Então, eu pergunto, senhor presidente, como vamos fazer? Para que fazer leis se elas não são cumpridas? Como pode uma atendente atender um monsenhor de 90 e tantos anos, dizer que só poderia fazer a visita no dia seguinte, às 10 horas, que desconhecia a lei e que ele não poderia entrar? E hoje, quando ele chega no hospital, na UPA de Santa Luzia, a pessoa já tinha tido óbito de madrugada. Então, lamentavelmente, esta pessoa enferma teve o óbito sem receber a extrema-unção. É muito triste a gente saber que ainda nos dias de hoje, as instituições hospitalares mantêm a resistência de aceitar a entrada de um líder religioso. E eu fico muito preocupada, senhor presidente, senhores vereadores e público presente, porque eu entendo isto como um desacato. O nosso projeto de lei, ele não fala nesta ou naquela religião, porque para Deus não existe esta ou aquela religião. Aquela pessoa que tem a religiosidade e que prega o seu nome, ele é um religioso. Então, para Deus não existe uma religião. Todos nós temos direito às nossas crenças religiosas. E o nosso projeto de lei é bem claro. Qualquer líder religioso que esteja cadastrado com a sua entidade religiosa, independente de qual seja a religião, ele tem o direito de entrar em qualquer hospital do município, desde que não seja hospital de instituição. Já peço a prorrogação, senhor presidente. Concedida. Desde que não seja o hospital militar e o HU, porque são federais. Mas para estes dois hospitais, já existe também uma lei federal. Então, nós entendemos que a UPA de Santa Luzia foi desrespeitosa com o monsenhor, que é de uma congregação religiosa, e muito mais ainda com o seu paciente, que veio a óbito sem o direito de receber a bênção daquele líder religioso que foi feito o pedido à presença. Senhor presidente, isso nos faz crer de que essa casa não precisa mais fazer projeto, que esta casa não está cumprindo o seu papel, que esta casa não está sendo respeitada, que os nossos projetos de lei muitas vezes viram um simples papel. E na oportunidade, senhor presidente, eu vou sugerir que o Comitê Cidadania, que diz aqui nesta casa, que é representada pela Catedral Metropolitana, que venha fazer esse papel conosco, que venha nos ajudar a fiscalizar e cobrar menos os nossos projetos. Porque se o Comitê Cidadania nos ajudar na fiscalização, nós já nos damos por satisfeitos. O que nós não podemos permitir é que as pessoas não tenham o seu direito adquirido, que as pessoas solicitem a presença de seu líder religioso
e não tem a oportunidade de, no final, no último instante da sua vida, receber esta bênção. Então, fazendo aí um apelo para o Comitê Cidadania, eu não sei se tem algum representante aqui hoje, que nos ajude a fiscalizar, que não fique só cobrando dos nossos projetos de lei, que vá aos hospitais verificar se o líder religioso está podendo exercer o seu papel. Então, senhor presidente, eu saio dessa tribuna muito angustiada e nada eu pude fazer, porque se a pessoa já veio a óbito, infelizmente, só podemos orar e pedir a Deus para que ela vá em paz, que ela receba a sua vaga onde Deus assim determinar. Meu muito obrigado a todos pela atenção. Me desculpem o desabafo, mas eu não poderia deixar de hoje subir a esta tribuna para estar fazendo este relato, por se tratar de uma situação bem delicada. E, senhor vereador José Márcio, líder do governo, peço a Vossa Excelência que comunique ao excelentíssimo senhor prefeito que faça maior fiscalização em cima das nossas leis. Obrigada, senhor presidente. Obrigado a todos pela atenção. Antes de dar pela ordem, nós nos solidarizamos, professora, com a casa, porque é um ato de desumanidade, né, independente até de ter lei, e eu vou pedir ao vereador Charles, que é presidente da comissão do Cumpra-se aqui, assuma essa questão, inclusive se dirigindo ao órgão gestor da UPA de Santa Luzia, os responsáveis, para que as medidas de correção sejam tomadas. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, parabenizar a vereadora Ana pela sua manifestação. Eu ia fazer a mesma sugestão, que a comissão do Cumpra-se vistorie os hospitais para fazer cumprir essa lei. A UPA de Santa Luzia, me parece que a gestão é da Suprema, Universidade Suprema, não é isso? A Suprema que faz a gestão lá, que se fiscalize isso. A vereadora Ana, que é líder do PMDB, da bancada do PMDB, do prefeito Bruno Siqueira nessa Câmara também, tem o canal direto com o prefeito, certamente pode fazer a sua fala também direto com o prefeito. Pela ordem, vereador Cido. Presidente, aproveitar a oportunidade, cumprimentar a vereadora Ana, e esse problema das UPAs de não cumprir as leis municipais é recorrente. Essa casa aprovou aqui, através de nossa autoria, há uns 2 anos e meio atrás, um projeto de lei que obriga as UPAs a estar informando o boletim diário, o estado de saúde de cada paciente. E chega direto as informações que as UPAs também não estão cumprindo essa lei municipal. Então, as pessoas chegam, ô vereadora Ana, realmente nas UPAs e não tem como saber o estado de saúde dos pacientes. Então, fica aqui também esse registro nosso, para aí a comissão do Cumpras está averiguando, o nosso líder do governo também, passando essas informações aí para o Executivo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só a título de informação, como eu, como presidente da comissão do Cumpras, fui provocado, nós fizemos uma operação, juntamente com a comissão, em relação às agências bancárias, né? Tivemos diversos vereadores percorrendo aí algumas agências e levantando. A Procuradoria da Câmara fez uma lista de todas as leis relacionadas a bancos e nós estivemos percorrendo aí com o PROCON, notificando aí algumas irregularidades que nós encontramos em relação às leis municipais. E o próximo passo da comissão é em relação aos hospitais e às UPAs. Então, a Procuradoria da Câmara já está levantando todas essas leis em relação aos hospitais e às UPAs, e nós da comissão estaremos nos reunindo e indo a campo fazer essas fiscalizações também. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência para me retirar da sessão. Eu tenho uma palestra agendada na Escola Normal para pais e professores sobre TDAH. Obrigado. O pedido do vereador Adriano está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está liberado, vereador. Nós vamos agora, encerramos o pequeno expediente, vamos entrar na ordem do dia.
quinta-feira, 23 de novembro de 2007, quinta reunião ordinária do 11º período. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido. Presidente, eu gostaria de pedir a inversão da pauta, a gente votar aí o 10 aí no primeiro aí. O pedido de inversão de pauta do vereador Cido está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 10, primeira discussão, processo 7.752 de 2016, dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade especial de crianças e adolescentes com a denominação Infância Sem Pornografia no âmbito do município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei número 1/2017, autoria vereador Fiorilo. Pareceres já lidos. Quórum maioria simples. Observação vista. Vereadores Betão, Júlio Obama Júnior, Wanderson Castelar, Adriano Miranda, João Coteca Pardal e José Márcio. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cido. Senhor presidente, eu peço vista do processo sem discussão. O pedido de vista do vereador Cido está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto volta na segunda-feira. Vamos retornar aqui a número 1. Terceira discussão, processo 7.908 de 2017, dispõe sobre a instalação de suporte para transporte e carga de bicicleta nos veículos de serviço público de transporte individual de passageiros, taxista amigo da criança. Proposição, projeto de lei 106/2017, autoria vereador Adriano Miranda. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão, processo 8.017/2017, dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Marina de Oliveira Dias. Proposição, projeto de lei 224/2017, autoria vereador Kennedy Ribeiro. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, segunda discussão, processo 8.011/2017, declara de utilidade pública municipal a entidade que menciona a Associação de Produtores Rurais de Penedo, APRUR Penedo. Proposição, projeto de lei 220/2017, autoria vereador Wagner de Oliveira, Marlon Siqueira, Charles Evangelista e Kennedy Ribeiro. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. Observação, comissão de redação. O processo está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, segunda discussão, processo 7.158 de 2014, cria normas para execução de calçadas. Proposição, projeto de lei 18/2016, autoria vereador José Márcio. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. Observação vista, vereadores Júlio Obama Júnior, André Mariano e José Márcio. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cido. Senhor presidente, peço vista do processo sem discussão. O pedido de vista do vereador Cido está em discussão. Os vereadores em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, segunda discussão, processo 7.956 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias privadas no município de Juiz de Fora de afixar cartaz sobre a possibilidade de substituição do medicamento prescrito por médico e da outras providências. Proposição, projeto de lei 152 de 2017,
Autoria, vereador Adriano Miranda. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. O processo está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 6. Segunda discussão, processo 293.04/1990, altera a redação de dispositivos da Lei número 11.701, de 18 de novembro de 2008, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, sobre o Fundo Municipal de Promoção ao Idoso e da outras providências. Proposição, mensagem do Executivo. Projeto de Lei 4.305/2017, autoria Executivo, pareceres já lidos, quórum maioria simples. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão, processo 7.840/2017. Pela ordem, vereador. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer aos nobres pares na votação da mensagem 4305, que dispõe sobre o Fundo Municipal do Idoso, onde nós já temos algumas empresas, inclusive a Votorantim, disponibilizando. Temos empresas de Belo Horizonte, vereador Kennedy até presenciou o dia da reunião, disponibilizando recurso para o Fundo Municipal do Idoso, e esta mensagem veio agora contemplar o recebimento. Então, em nome da Comissão do Idoso, nós agradecemos, nobres pares, pela aprovação deste projeto de lei. Nosso muito obrigado, em nome dos nossos idosos. Parabéns à vereadora e a toda a comissão. Vou aproveitar, deixa, senhor Raimundo, e pedir amanhã, se houver condições, a inclusão do processo 7977/2017. Número 7, segunda discussão, processo 7.840/2017, institui a política social de cessão gratuita de estacionamentos por tempo determinado nos hospitais, centros de saúde, clínicas, médicas e congêneres para atendimento de urgência e emergência. Proposição, projeto de lei 34/2017, autoria vereador Charles Evangelista. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. Observação. Vista, vereadores Pardal, Marlon Siqueira, Fiorilo, Antônio Aguiar, Wagner de Oliveira, José Márcio, Cido Reis, Sargento Melo Casal, Júlio Obama Júnior, Sheila Oliveira, Ana Rossignoli, Adriano Miranda, João Coteca, André Mariano e Kennedy Ribeiro, sobrestado pelo vereador Pardal. O processo está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Betão. Senhor presidente, eu peço vista sem discussão. O pedido de vista do vereador Betão está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 8, primeira discussão, processo 7.922/2017, autoriza a incorporação de área que menciona ao patrimônio da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora, S.A., em casa. Proposição, mensagem do Executivo. Projeto de Lei 4.292/2017, autoria Executivo, pareceres já lidos, quórum maioria absoluto com a presença de 2/3 dos membros. Observação vista, vereador André Mariano. O processo está em discussão. Existe quórum para votação? Conta. Não, 2/3. Vê quem está lá fazendo favor. Nós estamos verificando se existe quórum, porque Pela ordem, presidente. pela ordem. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Betão. Peço vista da matéria, senhor presidente. O pedido de vista do vereador Betão está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 9, primeira discussão, processo 7.713/2016,
permite o acesso gratuito ao sinal de internet Wi-Fi livre nos órgãos e repartições públicas do município de Juiz de Fora e dá outras providências. Proposição: Projeto de Lei 16/2017, autoria vereador Wanderson Castelar. Pareceres já lidos. Quórum maioria simples, observação vista. Vereadores Pardal, José Márcio, Marlon Siqueira e Júlio Obama Júnior. O processo está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Já tinha colocado em votação. Está aprovado o projeto em primeira discussão. Número 10, processo 7.752 de 2016. Esse já foi votado, senhor presidente. Pela ordem. Os 10 já foi votado. Ah, tá, o 10 nós votamos, tá certo. Número 11, primeira discussão, processo 7.910 de 2017, dispõe sobre o atendimento aos educandos em altas habilidades ou superdotação na rede municipal de ensino e dá outras providências. Proposição: Projeto de Lei 164/2017, autoria vereador Antônio Aguiar. Pareceres: Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Educação em plenário 3, Comissão de Saúde Pública em plenário 3, Comissão de Direitos, né, de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e Juventude, em plenário 3, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em plenário 3. Quórum maioria simples. Observação, leitura dos pareceres. Por favor, secretário Pardal. Vereador Antônio Aguiar, presidente. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, do vereador Pardal. Trata-se de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário, ainda do nobre vereador Zé Márcio Garotinho, também membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, também liberando para o plenário, com matéria legal e constitucional, ainda do nobre vereador Marlon Siqueira, também membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se de matéria legal e constitucional, da nobre vereadora Ana Rossignoli, trata-se de matéria legal, também liberando para o plenário, do vereador Sargento Melo Casal, também liberando para o plenário, de matéria legal e constitucional, do vereador Roberto Coppola Betão, também liberando para o plenário, deliberação para o plenário, ainda do vereador Júlio Obama Júnior, vereador nobre, vereador Júlio Obama Júnior, também liberando para o plenário, ainda do vereador doutor Adriano Miranda de Souza, também liberando para o plenário, do vereador Wanderson Castelar, também liberando para o plenário, onde se manifestará seu voto, do vereador Kennedy Ribeiro, também liberando para o plenário, tratando-se de matéria legal e constitucional, também do vereador Júlio Francisco de Oliveira, Júlio Obama Júnior, também trata-se de matéria legal, também liberando para o plenário, vereador André Mariano, também liberando para o plenário, do vereador Kennedy Ribeiro, agora numa outra comissão, também liberando para o plenário, onde se manifestará seu voto, do vereador João Coteca, também liberando para o plenário, do vereador doutor Fiorilo, também liberando para o plenário, e finalmente, também para uma outra comissão, vereador doutor Adriano Miranda de Souza, liberando para o plenário. Lidos pareceres, senhor presidente. O processo número 11 está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Betão. Peço vista sem discussão, senhor presidente. O pedido de vista do vereador Betão está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 12, primeira discussão. Processo 8.012 de 2017. Institui a Semana Municipal da Juventude e dá outras providências. Proposição: Projeto de Lei 221 de 2017. Autoria: vereador Júlio Obama Júnior, Kennedy Ribeiro, André Mariano e professora Ana Rossignoli. Pareceres: Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Urbanismo em plenário 3, quórum maioria simples.
Leitura dos pareceres, senhor secretário. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Pardal. Trata-se de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário do nobre vereador José Márcio Garotinho, também liberando para o plenário como matéria legal e constitucional, também do vereador Marlon Siqueira, da mesma forma, matéria legal e constitucional, também liberando para o plenário do nobre vereador Wagner de Oliveira, também liberando para o plenário onde manifestará seu voto, do vereador Sargento Melo Casal, também matéria legal e constitucional, também liberando para o plenário, do vereador Marlon Siqueira, matéria legal e constitucional, também liberando para o plenário, do vereador Zé Márcio Garotinho, agora por uma outra comissão, também liberando como matéria legal e constitucional, também liberando para o plenário, do vereador Adriano Miranda, também matéria legal e constitucional. Finalmente, do vereador Roberto Cupolino, do vereador Betão, também se manifestará seu voto através do plenário de forma conjunta. Os vereadores Betão, Wagner de Oliveira e Adriano Miranda, trata-se de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário, lidos os pareceres, senhor presidente. O projeto de lei está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Obama. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Obama. Senhor presidente, boa noite a todos da mesa, boa noite aos telespectadores da Rádio e TV Câmara, todos os vereadores e vereadoras. Senhor presidente, eu subo à tribuna para poder fazer uma explicação rápida sobre o nosso projeto que trata sobre a Semana da Juventude em Juiz de Fora. Apenas para também dizer, por justiça e hierarquia, que esse é um projeto, e acredito que é o primeiro de muitos, é o primeiro projeto conjunto da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, logo depois que a comissão passou a se chamar assim, né, se adequando ao Plano Nacional de Juventude e ao Estatuto Nacional da Juventude. Apenas para esclarecer aqui, senhor presidente, para os vereadores, para que eles fiquem bem mais à vontade para poder votar o projeto, de que o projeto, ele trata sobre... ele vai trazer para esta casa a Semana da Juventude, onde nós poderemos discutir aqui, inclusive, temas como esses que foram trazidos aqui durante essa semana, como, por exemplo, o genocídio da juventude, a violência. Todos nós sabemos que os jovens são as maiores vítimas e aqueles que mais ocasionam a violência, e no Brasil, na nossa cidade, não tem sido diferente. Então, esse projeto traz para esta casa eventos voltados ao público juvenil, onde nós poderemos realizar palestras, seminários, conferências, simpósios, audiências públicas, concursos literários e musicais, feiras de ciências, concursos de jovens talentos, incentivo às práticas esportivas, como campeonatos interbairros e intercolegiais. Nós também faremos, durante essa Semana da Juventude, em que nós discutiremos os temas inerentes à juventude, também homenagearemos aqui as figuras que têm trabalhado em prol das políticas públicas voltadas para a juventude, nas áreas de esporte, cultura, empreendedorismo, projeto social, segurança, música e educação. E para maior esclarecimento, senhor presidente, eu quero pedir a aprovação dos pares para esse projeto, porque nós vamos apresentar em segunda discussão apenas aqui uma adequação. Nós colocamos, poderia ser criada alguma dúvida em relação às indicações dos homenageados, em que nós colocamos que todos os vereadores fariam essas indicações, mas nós estamos limitando aqui a um papel voltado para a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. Eu acredito, quando nós chegamos nesta casa, nós não tínhamos muitas discussões voltadas para esse público entre 15 e 29 anos. Então, eu acredito que a Semana da Juventude poderá enriquecer as políticas públicas voltadas para este público na nossa cidade. Muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos ao vereador. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Queria parabenizar o nosso nobre vereador, Júlio Obama Júnior, por essa iniciativa desse projeto, até porque, se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui, né? 12 de agosto, né, que é o início. Então, temos aí alguns pensamentos de trazer alguns projetos de alguns colégios que deram certo em outros locais, principalmente
colégios onde foram criados uma modificação do ensino nesses colégios por serem áreas de grande conflito de jovens. Então, posteriormente, conversarei com Vossa Excelência a respeito disso, para que a gente faça o convite já esse ano, para que o ano dê tempo dessas pessoas que trabalham nesse tipo de situação venham à nossa cidade nos trazer essas informações que são necessárias para a mudança de algumas áreas do nosso Juiz de Fora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Obama. Senhor presidente, apenas agradecendo a manifestação do vereador Melo e dizer para ele que nós trouxemos o projeto para o dia 12 de agosto, tendo em vista que no dia 11 de agosto é o dia do estudante, onde nós poderemos trazer a juventude para dentro desta casa para discutir assuntos inerentes às suas próprias angústias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Senhor professora presidente, Ana. também parabenizando o vereador Júlio Obama, inclusive eu faço parte do projeto, eu até pedi a ele que a gente pudesse estar fazendo o projeto junto, uma vez que o nosso trabalho também é com a juventude, mas a ideia foi dele, e eu quero aí parabenizar o nosso nobre vereador Júlio Obama, um vereador jovem, mas com ideias brilhantes. Parabéns, vereador. Obrigado. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Só queria corrigir minha falha também, parabenizar o Kennedy, né, o nosso nobre vereador, o André Mariano, e a nossa nobre professora Ana Rossignobre pelo mesmo projeto. Pela ordem. Pela ordem, vereador Pardal. Também questão de alguns segundos, senhor presidente, parabenizar o vereador Júlio também, que é um importante projeto, né? E essa comissão, através da sua pessoa, tem feito um trabalho fantástico aqui nessa casa. E esse dia vai ser um dia muito especial, que essa casa aprovou, e naturalmente a cada dia mais buscar esse reconhecimento. Então, de parabéns, Vossa Excelência e toda a equipe que compõe essa comissão, que realmente é extremamente importante e tem feito muito em prol da juventude da nossa cidade. Parabéns. O projeto de lei está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 13, primeira discussão, processo 8.016 de 2017, que institui no município de Juiz de Fora Dia do Fusca e dá outras providências. Proposição, projeto de lei 223, autoria, vereador Júlio Obama Júnior. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Educação em Plenário 3, quórum maioria simples. Leituras dos pareceres, por favor, vereador Pardal. Senhor presidente, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Pardal, trata-se de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário. Do nobre vereador, também membro dessa comissão, vereador Zé Márcio Garotinho, também liberando de forma matéria legal e constitucional. Da mesma forma, também membro da comissão, vereador Marlon Siqueira, trata-se de matéria legal e constitucional, também liberando para o plenário. Do vereador Roberto Copolino, também liberando para o plenário, onde se manifestará seu voto. Do vereador Wagner de Oliveira, também da mesma forma, trata-se de matéria legal e constitucional, também liberando para manifestar seu voto no plenário. Finalmente, da vereadora Nobre, vereadora Ana, do padre Frederico, a vereadora Ana Rossignoli, trata-se de matéria legal e constitucional, liberando para o plenário, onde se manifestará seu voto. Lidos pareceres, senhor presidente. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador Obama. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Obama Júnior. Senhor presidente, volto à tribuna para poder justificar aqui esse nosso projeto, que na verdade não é um projeto totalmente meu, né? É um projeto, nós fomos procurados em janeiro deste ano por vários amantes, né, do Fusca. O Fusca, que é um carro que remete a um tempo de desenvolvimento no Brasil, e nós fomos procurados por eles, e logo no início do ano nós tivemos uma grande mobilização junto à nossa CETRA, né, o pessoal da FUNALFA também foi envolvido, enfim, e eles fizeram aqui o evento deles, geralmente fazem eventos no shopping, estacionamento do shopping, supermercado, enfim, e nós trouxemos para esta casa este movimento em relação à memória do Fusca, né? Quando os membros deste movimento me procuraram, eles falaram que gostariam de preservar não só o direito que eles têm de preservar a memória em relação ao Fusca, mas também do nosso ex-presidente Itamar Franco. Eles, inclusive,
durante a nossa discussão aqui, né, nós vimos uma oportunidade de homenagear um político que representou muito bem a nossa cidade em âmbito nacional. O presente projeto de lei, que cria o Dia do Fusca em Juiz de Fora, foi motivado após reuniões com segmento importante que preserva a memória, que remete a um tempo de desenvolvimento no Brasil, na necessidade de se promover a valorização e incentivo às manifestações histórico-culturais no nosso município, institucionalizando-se assim os já consagrados eventos de exposição de Fusca e carros antigos na nossa cidade. O dia a ser instituído, que na verdade já integra o rol de eventos culturais do município, prestigiará de modo oficial essa manifestação de tão elevada importância histórica. No dia de 28 de junho, foi escolhido em homenagem ao ex-presidente Itamar Franco, nascido em 28 de junho de 1930. O ex-presidente Itamar Franco, que tem uma página na história do automóvel do Brasil, foi o responsável pela volta da Volkswagen Fusca à linha de produção. Então, senhor presidente, respeitando aqui esse movimento que para mim tem sim muita importância, esse movimento que hoje atinge mais ou menos aí 200 pessoas na nossa cidade, estão muito satisfeitos, estarão aqui com certeza na segunda-feira agradecendo a esta casa, essa manifestação de carinho com este movimento. Muito obrigado. O projeto de lei está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o número 14, apreciação preliminar, artigo 94, Regimento Interno, processo 7.957 de 2017, dispõe sobre vagas em creches e escolas municipais e conveniadas para crianças vítimas ou filhas de vítimas de violência doméstica. Proposição, projeto de lei 153/2017, autoria vereador Cido Reis, pareceres, Comissão de Legislação Ilegal 3, quórum maioria simples. Observação, leitura dos pareceres, vereador Pardal. Então, aqui a leitura dos pareceres, senhor presidente, só para ratificar já a leitura de Vossa Excelência, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, esse vereador Pardal, seguindo a orientação por parte da nossa brilhante Procuradoria, trata-se de uma matéria inconstitucional e ilegal. Seguindo essa mesma linha do vereador também componente desta comissão, vereador Zé Márcio Garotinho, seguindo também essa mesma linha, trata-se de matéria ilegal e inconstitucional. Da mesma forma, o vereador Marlon Siqueira, membro também da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, trata-se de matéria ilegal e inconstitucional. Lidos os pareceres, senhor presidente. O parecer preliminar está em discussão. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, vereadora Ana. Eu peço uso da palavra. Com a palavra, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nesta casa eu não estou entendendo mais nada. Porque, segundo a lei das vagas na creche, a vaga para creche, a prioridade é para a criança em estado de vulnerabilidade social. Se a mulher é vítima de violência, ontem nós ainda comentamos isto, maior vulnerável é seu filho, sua filha, que é indefesa. Aí vem o vereador Cido, faz um projeto de lei, elabora um projeto de lei com maior cuidado, zelando pela segurança dos filhos e filhas da mulher vítima de violência, e esta casa considera inconstitucional. Quando você analisa quem é que tem a prioridade para uma vaga na creche, não é o filho do pobre, não é o filho de quem trabalha, é a criança que está em situação de vulnerabilidade social.
Será que o filho de uma mulher vítima de violência não está em situação de vulnerabilidade social? Eu peço aos senhores vereadores que rejeitem a preliminar, com todo o respeito que eu tenho com a Procuradoria desta Casa. Mas eu, enquanto conselheira do Conselho Municipal de Educação, não posso ser condizente com uma injustiça dessa. Porque a todo momento as mães chegam lá, mas eu preciso trabalhar, mas a sua criança está em situação de vulnerabilidade? Não. Então a senhora não tem a prioridade na creche. Quem tem a prioridade na creche é aquela criança que apanha em casa, que está num terreiro onde tem uso de droga, é a criança cujos pais estão presos, e a criança que a mãe é vítima de violência. Essa criança que vê a mãe ser espancada, ser escorraçada quase todos os dias, que vê o pai chegar bêbado e surrar a mãe na presença dos filhos. Essa criança não está em situação de vulnerabilidade? Parabéns, vereador Ciro. Parabéns pelo brilhante projeto. E peço os nobres pares para que possamos juntos rejeitar a preliminar, com todo o respeito que temos pela Procuradoria. Mas aqui está sendo contraditório. Pois Posso não, fazer uma vereador parte, Pardal? vereadora? Pois não. Eu quero, de forma inicial, cumprimentar a Vossa Excelência, né, que faz assim uma defesa com bastante propriedade, né, com bastante vontade de fazer com que, no meu entendimento, esse projeto que está nascendo de uma preliminar, naturalmente lida aqui os pareceres e seguindo uma orientação por parte da brilhante Procuradoria dessa Casa, mas acho também, vereadora, que seguindo o seu raciocínio, né, essa vulnerabilidade ela não pode de fato nenhuma estar acontecendo, principalmente com as nossas crianças, né, e que de repente, se tiver um entendimento dos demais pares, em forma nenhuma contrariar, outras preliminares também passaram por essa casa e nada disso quer dizer que é desrespeito à nossa brilhante Procuradoria, nada disso. Pode haver até porque, se esse projeto ganhar vida, conforme aconteceu ontem com 2, a avaliação dos demais pares pode ser que de repente a outra, não menos brilhante Procuradoria do município, pode ter uma avaliação diferente, né? Mas ambas merecem todo o nosso respeito. Então, quero cumprimentá-la, de forma direta também cumprimentar o vereador Ciro, que tem também essa sensibilidade em procurar dar mais condições a essas pessoas que realmente, de fato, precisam do serviço público da nossa cidade. E sabemos até, já cumprimentando a vereadora Ana, que por mais que se busque fazer em prol de dar condições a essas crianças, a todas as crianças que necessitam do serviço de creche aqui no nosso município, estamos longe de poder atender tantos, né? Então, os caminhos necessários, projetos dessa natureza, vêm fortalecer muito mais. Obrigado pela parte, parabéns, vereador Ciro. E se depender desse vereador, com todo respeito, eu acho que seria oportuno também que a gente pudesse estar dando sequência, dado o tema de extrema relevância. Parabéns. Pois não, vereador Ciro, pois não. Vereadora Ana, parabenizar a vereadora. Eu não faria melhor defesa e nem melhor apresentação. Obrigado. Eu tinha até acordado aqui com o líder do governo, dele fazer o pedido de vista, mas devido a essa brilhante defesa, eu venho solicitar junto aí ao nobre líder para a gente só continuar essa discussão, devido ao tema, devido até ao conhecimento que a vereadora tem em relação a essa questão, para a gente poder estar caminhando, estar discutindo, vereador Zé Márcio, sem nenhuma pressa também da gente estar aprovando ou não, só realmente da gente estar debatendo essa questão das vagas na creche aqui na Câmara Municipal. Pois não, vereador Neto. Até porque, a gente dá continuidade nesse processo, até porque você verificando todo o processo, ele está bem amarradinho, né? Ele dá aquela segurança do que a coisa está sendo feita de maneira correta, né? Seguindo aqui todos os documentos relacionados que falam sobre redes, sobre delegacia, sobre exame de corpo de delito. Então, não é uma coisa simples, não é uma pessoa querer burlar a lei para querer ter um direito à
a creche. Na verdade, tudo está bem fechadinho, tem que ser uma coisa de acompanhamento mesmo da justiça e de outros registros que a pessoa terá que ter, exame de corpo de delito. Então, são coisas necessárias, porque quando a gente vai atender uma ocorrência de violência doméstica, a primeira coisa que a família reclama é a respeito disso, que a mãe às vezes não tem nem como trabalhar. Como é que eu vou trabalhar? Eu apanho dentro de casa do marido, não dá queixa, porque ela não tem como trabalhar, porque ela tem um filho que não está na creche. Não é isso? Então ela é dependente daquele cidadão. Aquele cidadão continua fazendo esse tipo de agressões com ela, até que ela dê um basta, mas esse basta dela é demorado justamente pela necessidade dela ter que manter, né, o seu filho, né? Então, está de parabéns, tá, pelo projeto. Espero que essa casa dê atenção a esse projeto da maneira que tem que ser dada, tá? Vamos dar continuidade e que seja o caminho certo desse projeto, seja feito no final de tudo. Pela ordem, concedida, vereador Júlio. Excelência, eu gostaria aqui de parabenizar o vereador Cido pela iniciativa, porque, como já tive a oportunidade aqui em outras vezes de trazer a minha história pessoal aqui para este plenário, quando a gente olha para um projeto desses, vereador Cido, nós estamos também preocupados com a questão econômica, sim. Porque, por exemplo, uma mãe que o seu filho, a sua filha, sofre esse tipo de violação, depois ela tem que fazer todo um rearranjo econômico. Muitas das vezes essa mãe, ela depende, esse pai, enfim, depende, olhando exatamente para a criança violentada, depende do seu agressor economicamente. Então, eu acredito que esse projeto, ele vem sim em momento oportuno, no momento em que cresce, inclusive, a violação dos direitos das crianças na nossa cidade. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Completando, senhor presidente, para contribuir neste 1 minuto e 50 segundos que nos resta, além de tudo que foi dito pelos vereadores que nos pediram a parte, eu digo mais, eu trabalhei numa escola de periferia a vida inteira. São 45 anos trabalhando em escola de periferia, em escola em que a violência doméstica existia e existe ainda até hoje. Muitas vezes eu presenciei a mãe com a penca de filho levando da escola e mais 2, 3 no colo, um do lado, outro do outro e outro arrastando nas calças. E dizer para mim, meu marido me colocou para fora de madrugada, dona Ana. Eu estou aqui na porta da escola desde a madrugada. Eu não tenho como trabalhar. Eu não tenho onde colocar meus filhos. E essa criança vê o espancamento da mãe, vê a brutalidade do pai, não tem o que comer, muitas vezes passou a noite sem dormir, porque um pai chega bêbado em casa, espancando a família toda, e só quem conviveu com isso e convive, como eu convivi de perto, sabe o que é isso, senhor presidente e senhores vereadores. Então, nada mais justo. E, por coincidência, ontem, nesta tribuna, o nosso querido secretário de governo, José Soter Figueroa, sugeriu que um vereador fizesse esse projeto. Então, mais uma vez, vereador Cido, eu parabenizo Vossa Excelência pelo brilhantismo, pelo mérito do projeto, e vamos deixar o projeto correr e ser, discutido, comentado pelos nobres colegas. E por isso eu peço que rejeitem a preliminar. Meu muito obrigada, tenham todos uma boa noite, que Deus os abençoe. A apreciação preliminar está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Márcio. Parabenizar o vereador Cido, excelente projeto, claro. O meu parecer na comissão, como do vereador Pardal, do vereador Marlon, foi seguindo a procuradoria, foram 3 pareceres, não quanto ao mérito, mas quanto ao vício de iniciativa. Vou pedir vista do processo, devolvendo na segunda, para que a gente possa, então, dar prosseguimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Peço vistas sem discussão. O pedido de vista do vereador José Márcio está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Pedir a inclusão na pauta, na ordem do dia de amanhã, do projeto de lei 226/2017, que já se encontra em condições de
vir à apreciação do plenário. Os vereadores que concordam com a solicitação do vereador Castelar permaneçam como estão. Aprovado. Pedimos ao senhor Raimundo para incluir. Senhores vereadores, nós estamos encerrando a sessão ordinária e imediatamente nós vamos dar início à nossa tribuna livre desta quinta-feira, tribuna livre vereador Natanael Eloy do Amaral, a entidade, o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no município de Juiz de Fora. Os oradores serão o Flávio Sereno Cardoso, por 10 minutos, e a Jupiara Alves de Castro, por 10 minutos, a quem eu convido para que acesse o arco do plenário. E o tema será a relevância da Universidade Federal de Juiz de Fora para a cidade e a região. O Flávio e a Jupiara sejam bem-vindos a essa casa. E já passo a palavra ao Flávio por 10 minutos. Bem-vindo, Flávio. Boa noite a todas e todos presentes. Nós pedimos, primeiramente queria saudar aqui o público presente nessa audiência, em especial os técnicos administrativos em educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e também os dois companheiros que nos acompanham aqui hoje, o Toninho da Fazubra e a Jupiara, que é a minha companheira, que vai também contribuir aqui no debate, que é lá da USP, e o Toninho da Unicamp. Nesse momento, nós estamos inteirando, a partir de amanhã, 2 semanas em greve dos técnicos administrativos em educação, uma greve nacional, estamos nos aproximando aí de 40 universidades em greve, e é uma greve diferente de outros momentos, não é uma greve com uma pauta específica da nossa categoria, não é uma greve que nós poderíamos dizer, de certa forma, corporativa, específica dos técnicos administrativos em educação, mas é uma greve que tenta impulsionar a resistência às contrarreformas do governo Temer. Queria lembrar aqui que essa mesma casa aprovou uma moção contrária ao projeto de reforma da Previdência, que foi apresentado em dezembro do ano passado por unanimidade. Projeto esse que volta a estar em pauta novamente agora, no dia 6 de dezembro. É um projeto que ataca de forma frontal e com talvez nenhum precedente aí na história recente das últimas décadas do país, a classe trabalhadora brasileira. Acredito que não por outro motivo, essa casa apresentou por unanimidade aquela moção contrária. A nossa tarefa da greve dos técnicos, a tarefa da greve da Fazubra é tentar impulsionar para que nós voltemos a ter aquelas grandes mobilizações que tivemos no primeiro semestre, onde o governo não conseguiu aprovar nada. Por isso, compomos, tanto a Fazubra quanto o Sintur-Fejuf, os fóruns nacionais, onde se articulam as entidades que representam os trabalhadores, e também, localmente aqui, o Fórum Sindical e Popular da cidade. Reforma da Previdência, que estávamos falando agora, está com uma propaganda na televisão, com estimativas de gasto de 20 milhões de reais para tentar convencer a população brasileira, que inclusive nós, servidores públicos, seríamos grandes causadores da crise econômica aí brasileira. Custou, segundo a estimativa do jornal O Globo, né, que não precisamos dizer que não tem nenhum vínculo, né, com a classe trabalhadora, mas o próprio jornal O Globo estimou que custou 12 bilhões de reais o último acordo para que o presidente Michel Temer não fosse investigado. Queria dizer que 12 bilhões é 12 vezes mais o último acordo de greve que a nossa categoria fez, ainda em 2012, penúltimo acordo de greve, desculpa, ainda em 2012, que atendeu mais de 200 mil pessoas, que são a base da Fazubra. Esse acordo do Temer, para negociar ali com dezenas de parlamentares, custou 12 vezes mais um acordo que atendeu 200 mil pessoas que uma vez fizemos. Estamos vendo os jantares acontecerem para tentar aprovar a reforma aí no dia 6. E precisamos discutir um pouco a quem interessa, né, todos esses projetos. Quem tiver curiosidade de acessar o Google e olhar qual foi a agenda do secretário do governo, secretário da Previdência, antes de apresentação do projeto da reforma, ele se reuniu com todos os fundos de investimento, todos os bancos internacionais, e participou de vários seminários sobre fundos de previdência privada.
Então, a gente entende que é isso que está em jogo. Nós viemos aqui pela Tribuna Livre e pedimos com a pauta para discutir a importância da Universidade Federal de Juiz de Fora, e vou fazer aqui uma crítica pelo lado positivo e parabenizar aqui os 7 vereadores que votaram contra aquela vergonhosa moção de repúdio que, infelizmente, essa Casa aprovou contra a Universidade Federal de Juiz de Fora, apenas por ela exercer o seu papel de reflexão crítica, né, há pouco tempo. Não por coincidência, me parece até que são os mesmos vereadores que tiveram interesse de continuar aqui conversando com a gente, me parece que é mais ou menos a mesma configuração. Dizer que eu acho que, se ainda existirem livros de história, um dia eles vão registrar que um dia uma Câmara de Vereadores votou uma moção de repúdio contra uma universidade pública que estava exercendo o seu papel de fazer a reflexão crítica. Né? Eu estava acompanhando aqui a questão da discussão do que chamaram aquela lei da mordaça, e é uma coincidência interessante que a gente tenha vindo falar justamente nesse dia. Eu vou passar os últimos 5 minutos. Não são 10 para cada um, né? Não, então vou continuar aqui. Os últimos 10 minutos, a gente vai ter a contribuição da companheira Jupiara, que é a nossa representante da FASUBRA no Conselho Nacional de Saúde. Né? A Jupiara nos representa naquele espaço lá, um espaço importante para a gente também, porque as universidades têm algo muito importante, e aqui nós também temos, que são os hospitais universitários, e a gente queria chamar a atenção dessa casa para como todas essas contra-reformas do governo, esses cortes de recursos, esses ataques, ampliação das possibilidades de terceirização, prejudicam a população de Juiz de Fora a partir do momento que precarizam os trabalhos da universidade. Me lembro que o vereador Antônio Aguiar era presidente da Comissão de Saúde dessa casa, quando discutimos aqui a adesão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares aqui nessa Câmara, né? Aprovamos uma moção contrária aqui nessa casa contra a EBSER, que era a empresa que, na época, prometia que ia resolver o problema de financiamento do HU. Né? O hospital universitário não teve nenhum dos seus problemas resolvidos, já aí com 3, 4 anos de EBSER administrando o hospital. Justamente porque aconteceu o que a gente já dizia, ela não trouxe dinheiro novo algum, né? O problema nunca foi especificamente de gestão, era um problema de financiamento, porque os serviços públicos nesse país são subfinanciados para estimular o crescimento do setor privado, não só na Previdência, mas também na saúde e na educação. Por fim, e já para concluir, nós consideramos que o governo Temer, o governo que está aplicando todas essas contrarreformas, já deixou de ser um governo, né? Ele já entra através de um golpe, já deixou de ser um governo e virou uma margem de erro. Ele tem uma popularidade de 3% apenas. Então, a gente tem discutido dentro do comando de greve, nas assembleias da categoria, que nós precisamos não apenas denunciar o que o governo está fazendo, mas também a sua base parlamentar. Né? E nós temos aí a infelicidade de ter em Juiz de Fora um dos únicos 3 deputados federais mineiros que admite que vai votar a favor da reforma da Previdência, que é o senhor Marcos Pestana, do PSDB. São 53 deputados em Minas. O último levantamento do jornal Estado de São Paulo diz que o Marcos Pestana é um dos 3 únicos que consegue ter a coragem de dizer que vai votar a favor da reforma da Previdência, assim como já votou a favor da reforma trabalhista, assim como já votou a favor da ampliação das terceirizações, e assim como já votou a favor 2 vezes para bloquear a investigação do Michel Temer. E agora ele diz que vai votar a favor da reforma da Previdência. Então, a gente tem denunciado ele nas mídias sociais, nos materiais de divulgação do sindicato, do comando de greve que a gente tem feito na greve, e estamos levando para o Fórum Sindical e Popular, inclusive com participação dos mandatos do vereador Betão e do vereador Castelar, lá vamos discutir se a gente não pode fazer uma grande divulgação daquele material nosso com apoio das outras entidades do Fórum, para dizer quem são os parlamentares que bancam essa política. Não basta mais desgastar só o Temer, você não vai conseguir tirar mais do que já foi tirado com os 3% que restam para ele. Queria deixar registrado aqui também, antes de passar a palavra para a Jupiara, que nós estamos fazendo no Sintufijuf, amanhã é o último dia, o 14º Encontro da Consciência Negra, assim como vários espaços da cidade, várias entidades têm feito. Por isso, estamos recebendo os 2 convidados, a Jupiara da USP e o Toninho da Unicamp, que estão contribuindo com esses debates. A Universidade Federal de Juiz de Fora, que está em greve, seus técnicos estão em greve, publicou recentemente um banner no seu campus universitário, dizendo que 12,8%, apenas 12,8% dos estudantes de ensino superior no Brasil são negros. Né? Se a gente fizer essa
mesma proporção com os professores, não teria o número exato para dar aqui, mas também a gente vai ver que ainda é muito baixa. Então, a gente está fazendo, e fizemos hoje mesmo a discussão de como essas contrarreformas do governo Temer impactam a população negra. Foi a palestra que o Toninho Alves da Fazubra fez hoje, e que mostra que essa população também vai ser mais ainda atingida do que o restante da população sobre esses ataques do governo. Então, para concluir, eu só queria agradecer à população de Juiz de Fora, que, através de seus representantes, concedeu esse espaço aqui para a gente trazer a preocupação que a gente acha que os vereadores também têm que ter, porque o ataque aos servidores públicos, o ataque ao serviço público é, em último caso, um ataque à população que precisa desse serviço, a população que não tem as condições financeiras para pagar o serviço privado, nem de educação, nem de saúde, de previdência, portanto, necessitam dos serviços públicos e precisam de uma atenção aí dos seus representantes para esses impactos. Muito obrigado pelo espaço. Vou chamar a Jupiara aqui para fazer também sua fala. Pela ordem, presidente. Nós agradecemos ao Flávio, a fala do Flávio, e pela ordem, o vereador Wagner. Senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar e parabenizar o Flávio pela defesa que faz aí em prol da Previdência. Realmente a gente concorda que vem desvalorizando a classe trabalhadora com perdas, né? Mas eu queria me dirigir a ele, referente à moção de repúdio que ele se refere, que a Casa aprovou. Eu fui um dos vereadores que aprovou essa moção de repúdio, mas eu quero dizer ao professor Flávio que votei sim a favor da moção, porque a universidade não teve a humildade de vir conversar com essa casa. Nós nos prontificamos a ir lá conversar, como da mesma forma convidou que ela viesse a essa casa, mas eles se colocaram num grau tão superior de não nos ouvirmos e não deixarmos também colocar nossa posição. Por isso, eu votei a favor da moção. Só gostaria de me justificar porque votei a moção, por não ter o diálogo. Obrigado, presidente. Eu convido agora a próxima palestrante, a Jupiara Alves de Castro, também por 10 minutos. Jupiara, bem-vinda. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, à plateia, ao público em casa. Meu nome é Jupiara Castro, eu sou representante dos trabalhadores técnico-administrativos no Conselho Nacional de Saúde, naquele espaço que é um espaço de controle social. E, com isto, eu venho aqui, nesta tribuna, dizer algumas coisas que são de fundamentais importância para o movimento que hoje em greve no país, em defesa não do seu emprego, mas em defesa do maior patrimônio da população brasileira, que são os serviços públicos, e que estão sendo vilipendiados dia a dia pelo governo federal e deixando na mão dos municípios a responsabilidade de lidar com a sua população sem recurso para a saúde, sem recurso para a educação, sem recurso para a cultura, sem recurso para as creches, que nós aqui escutamos a deputada falar de como a gente tem que fazer um processo para priorizar a entrada das crianças nas creches. Mas como faremos isso se não teremos recursos para fazer este trabalho? As universidades públicas brasileiras, eu venho de uma universidade estadual, eu sou funcionária aposentada da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, e estão sofrendo o maior sucateamento que se tem escutado nas últimas 50 décadas, né? Quando começava, então, o ensino de saúde neste país. Nós estamos vivendo hoje, se são nas estaduais com as OS,
se é nas federais com a EBSER, que não conseguem resolver o problema do financiamento e traz um outro problema para dentro da instituição, que são os conflitos das relações de trabalho ao se contratar funcionário terceirizado e ao não atender efetivamente à necessidade da população. As universidades têm um papel fundamental, que é da formação, da qualificação de todas as cadeiras da área de saúde, como também da assistência, do atender a população. E é esta população que ficará alijada do processo do uso do serviço público. Para aqueles senhores que estão em Brasília, é muito fácil fazer isso. Muitos deles estão velhos, desculpe o termo, mas estão com as burras cheias de dinheiro, mas para os vereadores novos que estão começando na vida política, que terão a responsabilidade, daqui a 2 décadas, de ter um país que efetivamente possa cumprir o papel de acolher o seu povo, tanto na saúde como na educação, esses vereadores que poderão ser deputados estaduais, federais, senadores, até mesmo, quem sabe, o presidente da República, terá o maior problema nas suas mãos, que é um país todo fatiado, vendido a preço de banana, não, que banana está cara, mas doado ao capital internacional. Eu estou colocando essas questões porque eu estava falando para alguns colegas. Eu não estou aqui defendendo meu emprego, porque eu terminei de me aposentar em março. Eu continuo numa luta defendendo o maior patrimônio que estes trabalhadores têm, que é o serviço público, que são as instituições públicas. E eu aproveito para ousar a pedir a esta casa uma moção de apoio pela coragem que esses trabalhadores estão tendo de defender aquele patrimônio público, por defender também o mandato dos senhores, porque quando eu defendo o serviço público, eu também defendo esta casa, que todos os senhores são servidores públicos, eletivos, mas são servidores do público. Então, com isto, tirar uma moção de apoio, apoiando aquela greve, tirar uma moção de apoio, reconhecendo que o que vem pela frente é uma destruição completa do Estado brasileiro. Eu não estou falando de destruição de qualquer... Estou falando de destruição do Estado brasileiro. E, por isso, a gente vem a esta tribuna e agradecemos o espaço aberto para dizer: é necessário que a população vá às ruas e digam não. É necessário que a população defenda o seu patrimônio, que é a saúde, a educação, é a cultura, na compreensão da sua complexidade multirracial e pluricultural, para que nós possamos realmente constituir uma nação de verdade. Então, em nome de todos os trabalhadores públicos nas universidades públicas brasileiras, eu estou fazendo esta fala e solicitando a esta casa, à população de Juiz de Fora, a defesa intransigente da universidade pública. E qual é esta relevância? A relevância é de podermos pensar criticamente. E aí eu escuto muito falar em escola sem partido, escola não sei o quê. Ideologicamente, o que estão fazendo hoje é uma escola com partido, mas com um partido que relegue aos trabalhadores pobres e aos seus filhos a falta de condição de poder acessar o conhecimento e saber na sua plenitude. E nós, enquanto trabalhadores nessa área, estamos dizendo que a educação ela tem que ser laica e integral. Ela tem que contemplar a realidade dos povos que aqui neste país vivem.
E o papel do Sintufejuf hoje, na vanguarda deste movimento, é de dizer a todo mundo que os trabalhadores resistirão a este projeto que está aí. Este projeto, ele não atende à grande maioria da sociedade brasileira. Ele atende ao capital, ele atende tanto na área da educação, como na área da saúde, quando nós estamos vendo a entrega de patrimônio público às iniciativas privadas, quando nós estamos vendo o retirar de dinheiro público para ser entregue à iniciativa privada, e quando nós estamos vendo, por exemplo, se aqui em Juiz de Fora não tivesse uma greve, talvez setores dos hospitais teriam que ser fechados, porque não tem medicamento, não tem insumo, não tem material para trabalhar, e é isto que nós estamos lidando, e com o governo aí lamento, porque se o governo tem partido, eu tenho que falar de que partido ele é e quem é o governo. Então, este governo tem hoje mentido deliberadamente na imprensa, dizendo que injetou tanto de recursos nas instituições públicas, seja ela de educação, seja ela de saúde. E o que nós temos acompanhado no Conselho Nacional de Saúde é a total falta de investimento e a grande grosa dos recursos para a saúde. Então, a gente agradece mais uma vez e diz aos senhores a importância que os senhores que estão aqui na ponta, que têm o público direto com vocês, têm a responsabilidade efetiva de se integrarem da forma que esta casa pode se integrar a esta luta pela manutenção do direito do povo brasileiro. Então, agradeço a todos, aos vereadores, ao presidente da casa, aos colegas que estão no plenário e aos ouvintes, por esta oportunidade de podermos expressar as nossas angústias. Muito obrigada. Nós agradecemos a Jupiara e o Flávio, e antes das nossas considerações, pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Presidente, primeiro quero parabenizar a senhora Jupiara pelas palavras. A senhora está de parabéns, porque colocou aqui muito bem as suas palavras. A senhora aqui não está defendendo partido, e sim uma instituição que é de fundamental importância para nós brasileiros e para todo mundo, que é a educação. E o senhor Flávio Sereno, senhor Flávio, eu escutei o seu discurso, né, muito bem colocado, até o ponto que o senhor levou para o lado da política, né, falando do deputado Marcos Pestana, deputado este que tem trago muito recurso para Juiz de Fora. Em todos os eventos que eu estou, o prefeito fala no nome do Marcos Pestana, trazendo muitos recursos para Juiz de Fora. Recentemente agora, não muito longe, há 10 dias atrás, Marcos Pestana trouxe aqui o ministro das cidades, que mandou para o nosso município 6 milhões de reais em emendas para as contenções em Juiz de Fora. Somente isso, e o senhor fique sabendo que o Marcos Pestana não é do meu partido, mas eu não posso escutar as coisas e ficar quieto, porque ele tem trago muito recurso para Juiz de Fora, e a gente tem que louvar isso, porque o que nós estamos precisando em Juiz de Fora é recurso. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, eu primeiro gostaria de cumprimentar a Jupiara, não é isso? Jupiara. E o Flávio Sereno, né, e através deles cumprimentar todos os técnicos administrativos da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, nessa luta que estão travando contra esse governo golpista, que está pilhando esse país e que foi ajudado pelo deputado Marcos Pestana. Né? Esse sim, ajudou a aplicar o golpe, ele ajudou a atacar os direitos dos trabalhadores, ele ajuda a atacar a Previdência, e por isso, vereador Kennedy, é que ele tem um certo prestígio junto ao presidente e traz parcos recursos para o município, porque o que ele ajudou a provocar vai tirar muito mais recurso do município de Juiz de Fora do que esse recursinho que ele está trazendo para cá. Só o congelamento dos gastos públicos por 20 anos
representa milhões, milhões e milhões de reais que o município vai deixar de receber ao longo desses anos. Fora a falta de investimento na universidade, como foi bem dito, que é um processo, na verdade, de tentativa de privatização do setor público de educação e de saúde, além de outras mazelas que vêm sendo aplicadas nesse país. Então, da nossa parte, é todo apoio, né, à luta dos trabalhadores técnico-administrativos e vamos preparar essa moção, né, de apoio à greve e tomara que todos os vereadores assinem juntos para a gente poder estar enviando para o desgoverno, né, federal. Obrigado. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Bom, primeiro cumprimentar os dois representantes aqui do Sintuf, desculpe, pela falta de memória, né? Eu trabalhei tanto tempo na universidade, como, na verdade, atuei, né, como aluno e representante discente e liderança estudantil. E fui, durante muitas jornadas, parceiro, né, do Sintuf Juf, que eu sei muito bem a sua dedicação à universidade, à instituição, né? Mas eu diria mais do que qualquer outro segmento, talvez, porque os alunos passam, os professores, às vezes, têm uma carreira, digamos assim, mais secrética, né, em função da natureza da própria função, mas os servidores públicos são aqueles que estão ali no dia a dia, ajudando a fazer a grandeza da universidade pública, que é fundamental. Terminou meu tempo, Excelência? Então, assim, eu sou testemunha ocular da importância desse segmento para a qualidade da educação de ensino superior no país. E com essa grandeza que eles manifestam aqui, porque estão fazendo uma greve em defesa da instituição. Não estão nem lutando por melhores salários, né, que é também absolutamente legítimo, mas é uma entrega que, nesse momento, falta muito ao povo brasileiro, falta às representações políticas, né? Nós estamos falando aqui, a Câmara talvez não esteja pegando todo o plenário, mas somos 1, 2, 3, 4 vereadores nesse momento no plenário, além da presidência, naturalmente, 5, né? O vereador Antônio Guiar também se alinha conosco nessa luta, tenho certeza. Então, o que eles fazem, na verdade, é um exemplo para todo o país, para enfrentar esse governo golpista, esse governo ilegítimo, esse governo que vem entregando o patrimônio nacional, tanto que o próprio presidente já vem sendo chamado de Michel, com SH, uma clara alusão à companhia a Shell, né, como companhia que anda abocanhando parte do patrimônio público, né, através das suas negociatas e do favorecimento que vem recebendo desse governo. Mas fato concreto é que nós só vamos vencer essa longa batalha com muito desprendimento. Esse aqui é a grande contribuição que esse movimento dá. E em relação a esses recursos, o colega Kennedy defendeu aqui, o deputado Marcos Pestana, que inclusive é oriundo da universidade, foi também liderança estudantil, traiu todos esses propósitos quando assumiu o mandato e passou a ser uma espécie assim de serviçal do ex-governador, atual senador Aécio Neves. Eu lastimo muito, até porque todos nós conhecemos o Pestana, foi vereador nessa casa por 6 anos, né? Mas o fato concreto é que ele vem traindo as causas, né, que defendeu ao longo de bom tempo da sua vida pública. Esse recurso, eu estive com o prefeito Bruno Siqueira, quando Dilma Rousseff ainda era presidente, nós estava cumprindo uma missão dada por essa Câmara, e nós defendemos a liberação junto ao ministro Berzoini, que à época respondia pela Secretaria do Governo Federal, né? Naturalmente, os recursos públicos, em qualquer instância, eles têm uma espécie de fila também, os projetos chegam de todas as cidades, né? Àquela época já havia o prognóstico da liberação desse recurso, então ele não foi em virtude digamos assim,
do empenho do deputado, né? Não, muito pelo contrário, na verdade, ele acabou sendo oportunista, tirou proveito de uma liberação que já estava prevista e que resta saber se vai se concretizar, né? Porque a gente sabe que as finanças do governo federal andam também muito desorganizadas e não tem lá muita prioridade para esse tipo de prioridade, né? Estou sendo congruente, né? Não tem prioridade para esse tipo de iniciativa. Melhor dizendo, a orientação do governo vai em outro sentido, né? Então, gostaria de fazer isso, inclusive, a bem de um dos pares dessa casa que esteve numa audiência que, tenho absoluta certeza, ajudou a trazer esses recursos para a cidade. Aliás, o ministro veio aqui num dia, no outro dia ele se demitiu, não é isso? Foi o Bruno Xará, do nosso prefeito, o Bruno, me foge agora, o deputado, um jovem deputado, que no dia seguinte se demitiu do Ministério das Cidades, né? Coloca ainda mais em suspenso, né? Se esse dinheiro vem ou não, se vem de imediato ou se vai levar mais algum tempo. A rigor, recursos que são públicos, né? Que são de todos nós, não tem dono, né? Mas alguns governos facilitam a emissão de recursos para áreas da infraestrutura, outros simplesmente limitam esses recursos. De qualquer forma, para finalizar, já pedindo aí, ou agradecendo a tolerância da mesa, a atenção de todos, eu quero cumprimentar aqui a Jupiara e o Flávio Sereno pela importante discussão que trazem essa casa. Estou, inclusive, fui incumbido, por assim dizer, né, uma sugestão de um deputado, colega de partido, deputado Reginaldo Lopes, nos sugeriu a formação de uma frente nessa casa de defesa, ou pela defesa das instituições federais de ensino. Eu acho muito oportuno, em função de todo esse desmanche que vem sendo levado a cabo por esse governo. Aí gostaria de conversar com os colegas, sobretudo os que estão aqui nesse momento, sobre a oportunidade e a necessidade, de fato, a gente se associar ao movimento universitário na defesa dessa instituição que é absolutamente fundamental para o futuro desse país. Muito obrigado. Nós agradecemos. Gostaria de agradecer a presença também do Flávio. Flávio, nós somos já meio velhos conhecidos, né, Flávio? E também a Jupiara, uma grata surpresa, viu, Jupiara? Você foi suave no modo e firme na ação. Entendeu? Foi ótimo te ouvir. E essa casa pode contar, como foi colocado aqui, a universidade. Eu sou ex-aluno, já fui professor na Universidade Federal. Ela é realmente um ponto de excelência que a gente tem em Juiz de Fora e para toda a região, até para o Brasil. Contem com a gente naquilo que pudermos. Estamos aqui colocando como vereador Betão, o Kennedy, o Castelar, o Wagner e outros que não estão aqui presentes também, a condição de a gente tentar defender essa instituição naquilo que é a nossa competência e o nosso dever. Muito obrigado a vocês. Nós estamos encerrando, então, a nossa tribuna livre. Tenham todos uma boa noite.